noite, muito boa tarde. Sejam bem-vindos e recebidos aqui à nossa casa, ao nosso espaço. Que você tenha uma semana brilhante, cheia de saúde, paz, amor, alegria no seu trabalho, com a tua família. E passe um pouquinho do teu horário de almoço aqui com a gente, porque você é sempre minha convidada, meu convidado muito especial. Hoje é segunda e nós vamos falar de um tema um pouco delicado, desafiador, mas pertencente a muitos lares, infelizmente, brasileiros. E acho que o que tem que ficar é realmente a prevenção, a percepção do que está acontecendo dentro da tua casa e a informação, que você saia melhor do que entrou hoje desse programa. A violência contra a mulher no Brasil é um problema muito sério, aumentou entre 2007 e 2017, sendo a maior percepção na região Nordeste, cerca de 76%, seguida pela região Sudeste, 73%. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há um montante de 896 mil processos relativos a casos de violência contra a mulher a serem julgados, confirmando a presença desse tipo de violência, infelizmente, nos lares brasileiros e mostrando a dificuldade da justiça brasileira a dar respostas a essas situações conflituosas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil encontra-se em quinto lugar na posição de homicídios a mulheres numa lista, gente, de 83 países, com 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, estando abaixo apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Cláudia Ferreira, que é advogada formada há mais de 20 anos. Ela tem pós em Direito do Consumidor Empresarial, é estudiosa de questões do comportamento feminino, é escritora também, tem seus livros, já esteve aqui falando sobre eles. Cláudia, obrigada. Obrigada a você. É um prazer te receber aqui, pelo viu? Obrigada. Sua presença hoje vai ser muito importante para a gente mostrar realmente esse teor de lei, né, de justiça. Como é que a gente pode buscar esse acolhimento na justiça brasileira? Nós estamos recebendo também a psiquiatra, psicoterapeuta, a doutora Hebe de Moura. Tudo bem, doutora? Obrigada, querida. É um prazer. Obrigada, é um prazer te receber aqui. E a Michela Mares. Tudo bem, Michela? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Ô, Michela, deixa eu me prazer. sentar aqui. Você não é aqui de São Paulo. De onde você é? Eu sou sergipana, mas eu moro em Brasília. Mora em Brasília. Eu vou contar um pouquinho da história aqui da Michela para vocês, gente. Ela hoje vem, ela é palestrante, enfim, tem sua formação, sua carreira profissional vitoriosa, mas ela vem como personagem também desse assunto delicado. Ela foi vítima de violência doméstica, ela é ex-mulher do juiz Roberto Caldas, que até então era presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, né, é um cara que fala sobre direitos humanos. O caso ganhou uma repercussão muito grande na mídia nos últimos meses. Ela tem 36 anos, hoje tem como objetivo ajudar outras mulheres a enxergarem o que elas podem e devem fazer para se livrar desse jogo de manipulação que, claro, fragiliza, destrói a autoestima e cria essa imensurável dependência emocional. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Você é formada em filosofia? Isso. Formada em filosofia e fiz uma pós em psicanálise. Cursou também jornalismo, aí parou durante esse período do teu... Parei e direito eu também estou cursando. Olha, não concluí. assim como o caso da Michela, nós vamos falar depois um pouquinho do caso Maria da Penha também, porque muita gente fala dessa lei, né, Cláudia, você que está aqui para representar Sim. a lei, e as pessoas nem sabem de, mas é a Maria da Penha viva, não é? No que consiste? Daqui a pouco nós vamos contar um pouco sobre isso. Mas eu quero começar com a doutora Hebe de Moura, daqui a pouco a Michela vai contar um pouco da situação que ela passou. Doutora Hebe, para a gente abrir o programa, o nosso programa sempre é muito leve e hoje não vai ser diferente, porque eu acho que a gente tem que entrar como um acolhimento para pessoas, para mulheres que possam estar passando por esse problema nesse momento, mas especialmente como prevenção. Nós falamos muito isso ali na maquiagem e eu acho que é um alerta a você que está em casa. Então, eu escolhi dessa forma para abrir o nosso programa. De que forma essa mulher que está em casa, que tem um relacionamento tumultuado desde o namoro ou depois do nascimento dos filhos, enfim, cada situação, né, de uma forma, não tem regra para isso, de que forma ela pode ficar atenta aos primeiros sinais para ter uma prevenção, né, para que essa violência não aconteça. Porque a violência, a Lei Maria da Penha consiste nisso, não é só física. Ela é emocional, ela é verbal, ela é moral, ela pode vir de diversas formas, né, doutor? Eu acho que foi interessante você começar, Amanda, falando exatamente isso, que já vem de um namoro complicado. Então, às vezes, a pessoa está num relacionamento, iniciando um relacionamento, e é vítima de ofensa, de abuso. A pessoa diz assim, como é que você está vestida desse jeito? Que ridículo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o marido, o rapaz dizer, puxa, essa roupa que você está, não estou me sentindo confortável com ela. Tá,
Agora, dizer coisas ofensivas para dizer que não está satisfeito com a roupa já demonstra um outro tipo de abordagem que vai acontecer. Então, não é assim, eu, Joaquim, não estou confortável com a roupa que você está vestindo. Como é que você, Maria, se atreve a vestir uma roupa que me incomoda? Você percebe que muda o foco, muda a postura e toda a situação de abuso, ela começa pequena. Tudo na vida começa pequeno. E se a pessoa não toma uma postura, não toma uma atitude, a tendência natural é isso ir crescendo. E por que isso cresce? Muitas vezes, eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar isso mais tarde, por questões internas mal resolvidas. E aí eu acho que assim, pode começar, né, com essas colocações, com esse jeito de falar errado, palavras ofensivas, gritos, né? Quando a pessoa começa a alterar o tom da voz. Humilhações, Sim. tipo falar coisas desconfortáveis, desagradáveis em público para a pessoa se sentir constrangida. Então, tudo isso são situações que não podem ser aceitas. São sinais de que uma coisa pior pode vir a acontecer. Vai crescer. E o que a mulher faz nesse momento? Então, aí é uma questão íntima, ela tem que saber se ela está preparada para enfrentar isso na vida dela ou se ela prefere abrir mão desse tipo de coisa. Porque é muito fácil terminar um namoro, é muito difícil terminar um casamento com filhos. Então, na medida em que a pessoa percebe que a pessoa... Eu me lembro de uma situação que eu até aconselhei, a pessoa naturalmente deixou de ser minha paciente porque discordava de mim, ela tinha um namorado que chamava a mãe dele de palavras de baixo calão. Pra você ter ideia, vagabunda era elogio. Olha. Era daí para baixo, palavras pesadíssimas que ele chamava a mãe dele. E eu dizia para ela, meu amor, se ele chama a mãe dele desse jeito, espere que isso pode não dar certo com você. Sim. Já resolva, já converse, já veja antes. E, infelizmente, não foi feito, não foi resolvido e depois o abuso verbal naturalmente passou para ela. Felizmente, depois que o abuso verbal passou para ela, que ela estava preparada, já tinha sido orientada, ela se incomodou e foi resolver. Mas isso já podia ter sido visto antes. Sim. Uma pessoa que não tem respeito pela mãe, será que terá pela esposa? E pela filha e etc. Exatamente. E tal. São sinais que você vai vendo. É verdade. É importante, é muito importante esse alerta, porque é como depressão, qualquer outra doença, qualquer outro estágio ou obstáculo ou momento desafiador da tua vida. Prevenir é sempre o melhor negócio, né? Depois que acontece é mais difícil. Mas é claro, às vezes você se relaciona com um rapaz que é maravilhoso. Aliás, a Lei Maria da Penha funciona para o homem também, nós vamos falar já sobre isso. Mas 90% dos casos, essa violência é do homem em relação à mulher. Você se relaciona com o cara e ele é muito gentleman, ele é simpático, ele te trata muito bem, depois do casamento isso começa a mudar um pouco, com a chegada dos filhos isso muda muito. Michela, como foi com você? Desde o começo do namoro até... Você ficou casada há quanto tempo? 13 anos e meio. 13 anos e meio. O teu caso foi parecido com o que eu falei? Ele era muito querido? Completamente parecido. Eu morava em Aracaju, ele morava em Brasília, então a gente se conheceu na praia, ele era um príncipe encantado. Se eu pensasse alguma coisa, parecia que ele ia adivinhar. As mais belas declarações de amor, tudo que eu queria, ele me tratava como uma princesa. E como isso era muito raro no Nordeste, eu me encantei muito. E o nosso namoro foi muito rápido, foi apenas 4 meses de namoro. E aí eu fui morar com ele em Boston, nos Estados Unidos, larguei toda a minha vida profissional, minha vida acadêmica, porque para morar em Boston com ele eu tinha que larguei minha faculdade de Direito, larguei minha faculdade de Jornalismo, larguei o meu trabalho, larguei toda a minha família, fiquei longe das minhas bases, dos meus amigos, das minhas raízes, em um lugar completamente diferente. Ele começou a me manipular com pequenas coisinhas. A primeira manipulação veio quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Eu comecei a emagrecer muito, as médicas passaram umas vitaminas para mim e eu tirei essas vitaminas do envelope e coloquei em cima da pia para pegar água. Aí, nesse momento que eu fui à cozinha, aconteceu alguma coisa que eu esqueci, mas na minha cabeça eu tinha tomado. E aí, à noite, quando ele voltou, ele viu os comprimidos em cima da pia e perguntou, você tomou seus comprimidos? Eu falei, tomei. Tinha certeza que eu tinha tomado. Você não tomou? Isso é um irresponsável, não serve para ser minha mulher, não serve nem para ser mãe do meu filho que vai nascer, como é que serve para ser minha mulher? Não quero mais casar com você, não vou mais casar com você. E aí, eu me senti culpada de ter despertado essa conduta nele, porque foi assim que ele fez parecer. E você é culpada de eu estar falando tudo isso.
e eu ainda ia pedir desculpas. E aí começou assim. E quando ele resolveu não terminar o relacionamento, eu faltei a ajoelhar para agradecer. Por quê? Porque eu já estava frágil, numa situação distante, grávida, fragilizada. E aí começaram a vir as manipulações de uma forma mais frequente e que foram crescendo, ficando mais violentas gradativamente, né? Até que chegou a violência física. E na primeira vez que ocorreu a violência física? Porque eu acho que tem uma frase que diz assim, tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer. Tudo que acontece duas ou três, certamente acontecerá mais. Pelo que me consta, sempre que acontece a primeira vez um desgaste como esse, de uma violência física, o rapaz diz, não, perdi a cabeça, mas foi a única vez, não vai acontecer de novo. Exatamente. E acho que 90% das mulheres dão, às vezes, essa segunda chance. Com você foi assim? Com certeza. E principalmente, justamente pela minha situação, que eu estava completamente sozinha e as manipulações vieram paulatinamente. Então, o que aconteceu? Quando aconteceu a primeira agressão física, eu já estava muito fragilizada para dizer um não, para denunciar. Ainda estava grávida ou já tinha tido filho? A agressão física, primeiro, eu já tinha tido meu filho. Então, meu filho estava pequeno, né? Eu já estava muito fragilizada, me sentindo sozinha, me sentindo aquém dele, inferior, porque ele sempre falava isso. E quando teve a primeira violência física, por causa de um prato nordestino que eu fiz na minha casa, que ele vivia de dieta e eu não podia comer, ele falou assim, agora vá na delegacia. Porque eu tinha ficado com hematomas, né? Eu falei, como assim eu ir na delegacia? Me causou espanto isso. Ninguém vai acreditar em você. Quem é que vai acreditar em você? Quem é você? Um estudante? Quem sou eu? Eu sou um advogado famosíssimo, eu sou da Comissão de Trabalhos Sociais da OAB, eu sou da Comissão de Ética da Presidência da República, eu sou advogado, eu dou palestras no mundo inteiro. Quem é você? Um estudante de Direito? Vão dizer que você está com recalque porque eu terminei com você. Aí eu falei, mas eu estou machucada. Vão dizer que você se autobateu. Quem é que vai acreditar? Você não tem provas? Cláudia, para a lei, como é que funciona isso? Quando uma pessoa chega até a delegacia da mulher, ou enfim, né, vai dar o seu depoimento com hematomas, existe isso que ela falou? Puxa, o cara é muito poderoso, quem vai acreditar na mulher? Como é que funciona isso? Claro, existe. Inclusive, o maior óbice hoje é a classe A e B denunciar. Não se denuncia um homem poderoso como esse. Ela teve muita coragem. Entendo perfeitamente o tempo que ela esperou para 13 anos sendo agredida, para depois comparecer e pedir socorro. Mesmo porque quando você comparece, se a delegacia da mulher, ela deve ter uma delegacia 24 horas com mulheres para te atender, para evitar essa discriminação que nós sofremos na delegacia. Porque é de praxe, é assim, automático. Os homens te olham enviesado, já fazem piadinhas, brincadeiras, não acreditam em você, você provocou. Você provocou. Você deve ter provocado, não. Imagina um homem poderoso desse, a dificuldade que ela passou. Realmente, ela teve muita coragem de enfrentar essa situação, porque nós somos discriminadas do início ao fim desse processo. Cai na mão de um juiz. Cai na mão de um juiz, de um homem. Caiu na mão de um juiz. E quando eu cheguei na delegacia, eu perguntei ao agente que me atendeu, você acha que eu vou conseguir minha medida protetiva? Ele, com certeza, por muito menos as pessoas saem daqui com a medida protetiva. O juiz plantonista era homem, não concedeu, mandou para o juiz natural, que era um juiz substituto, homem também, e na audiência ele, muito levemente, falou que às vezes era normal ter insultos em briga de marido e mulher, e ele não concedeu a protetiva porque meu ex-marido, ele se prontificou a não se aproximar da minha casa. Só que aí depois teve um fato novo, eu fiz um pedido novamente à delegacia, aí entrou uma juíza mulher, concedeu a protetiva, porque ele estava me filmando na esquina da minha casa. E depois ele entrou com recurso e a medida protetiva caiu. Já nos desembargadores, tal, porque cabe influência, apesar de ele ter caído, de ele ter perdido o cargo, ele ajudou a nomear muitos desembargadores, ele ajudou a nomear muitos ministros, ele tinha essa força política com o Lula, com a Dilma, então muita gente deve favores a ele dentro do judiciário. Hoje ele está solto, o seu ex-marido, ele ainda trabalha com direitos humanos? Ele não trabalha com direitos humanos diretamente, ele fala publicamente que saiu do escritório, mas eu não acredito nisso, eu acho que é uma coisa de fachada. Inclusive, a secretária executiva do próprio escritório dele estava mandando mensagens para mim
E se ele tivesse saído, ela não mandaria. E eu perguntei para ela por WhatsApp, ué, mas ele não saiu do escritório, não disse que foi mandado para fora, como é que você ainda está cuidando disso? Então tem todo um cenário ali de manipulação para enganar, né, a gente. E é isso, é muito difícil você lutar com uma pessoa que tem influência política, econômica e jurídica. Você vê, eu vou pedir licença para vocês, tenho que dar um recado comercial. A gente às vezes pensa, puxa, esse tipo de coisa acontece em classes menos privilegiadas, menos favorecidas. E você vê como não é assim que acontece. E esse medo, né? A mulher de classe menos favorecida, ela tem medo de denunciar porque ela às vezes não tem condições financeiras de se manter depois de uma separação. Ela tem medo porque o marido diz, pô, vai denunciar, vou te matar, vou fazer mal para o nosso filho. Então, muitas vezes, ela denuncia, ela retira a queixa, ela não denuncia. E aí, assim, a gente avalia a classe menos favorecida. Mas quando a gente fala de poder, de homens poderosos, você vê como a coisa é complicada, como a informação, né, é difícil de ser decodificada. É um assunto muito importante. Daqui a pouco a gente continua falando sobre isso. Vamos receber aqui meu querido Eli. Tudo bem, Eli? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Passou bem Obrigado. seu fim de semana? Graças a Deus, muito bem. E você? Também, graças a Deus. Ó, vamos falar um pouquinho do bastão Alkaline, gente, que é um magnetizador de água. É um produto também da Elishop. A gente tem falou semana passada bastante desse produto aqui no programa. Já está fazendo muito sucesso. Eu falei para Eli, eu achei essa ideia tão maravilhosa, porque esse bastãozinho aqui, ó, eu acho que dá para vocês, tá vendo? Você pode colocar no seu copo de água, na sua garrafinha que vai para academia, para o escritório, que passa o dia todo com você, na jarra que fica na geladeira e que atende aí toda a sua família. Um bastãozinho desse é suficiente para ele diz que dura 30 anos, né, Eli? Você não Sim. precisa ficar trocando a todo mês. Um bastão. O infravermelho longo e curto dura 30 anos. Olha que coisa Pro boa. resto da vida ou mais. Então, se você quiser ter um bastãozinho para você, para tua garrafinha, para tua mãe, não você tenha um no teu filtro, na tua jarra, que atende aí a tua família toda, e tá resolvido. Amanda, mas o que é, de fato, esse bastão? Eli, então, responde para quem está em casa a importância da gente ter o nosso sangue mais alcalino do que ácido, a gente ter o nosso organismo mais preparado através da água. Sim, verdade. Ó, 0800 942 5643. Esse é o telefone para você ligar agora e já ir tirando todas as suas dúvidas. Simples, Amanda. Nós, adultos, o nosso corpo tem 70% de água. O corpo de uma criança, 85% de água. Já o corpo de um idoso, entre 50% a 55% de água. Porque, às vezes, a família sai, vai passear e larga o idoso em casa. E está lá no shopping o dia inteiro. E o idoso não sente sede, ele esquece de beber água. Sim. Isso é muito prejudicial. Porque o idoso fica transtornado, com distúrbio mental, pode ter problemas de batimento, arritmia, pode levar até a óbito. Ou seja, com essa quantidade de água que nós temos no nosso organismo, nós somos um aquário ambulante. O peixinho está doente, você não dá remédio para o peixinho, você troca a água do aquário. É muito importante tomar água. A função da água é reidratar as células. Tem que tomar água, bastante, sim, mas não adianta ter água em quantidade, tem que ter água em qualidade. Por isso que a Elishop trouxe lá do Japão o bastão Alkaline Que, aliás, no magnetizador. Japão, gente, os hospitais fazem tratamento nos seus pacientes trocando a água do seu organismo com água. Muito louco isso, com essa água, para o teu organismo ter o alcalino, né? O sangue alcalino. Quando a água é alcalina, o nosso pH do nosso sangue ele fica alcalino. Quando o pH é alcalino, doenças não têm vez. Aumenta a imunidade. Sim. Quando o pH do sangue é ácido, é ótimo para as doenças. Elas adoram. Bactérias. Aí tem diabetes, AVC, trombose, infarto agudo, obesidade. Ou seja, é um baixo investimento com altíssimo retorno. Todas as casas do Brasil têm que ter o bastão magnetizador, deixar a água alcalina. É isso aí, gente. Muito essa é a importante. solução para a gente, super importante. Faça essa aquisição, como ele disse, é um valor pequeno para o bem que isso vai causar para a tua família toda. O telefone para você ligar agora, os consultores já estão à disposição, é o 0800 942 5643. Liga agora, não deixe para depois. E hoje é segunda-feira, ele sempre faz uma promoção para os nossos amados telespectadores aqui do programa. Perfeito, Amanda. Ó, para você que está assistindo o programa do Amanda cada vez melhor, olha que legal. Ligue agora, tire todas as suas dúvidas e seja um dos 100 primeiros a adquirir
o bastão magnetizador Alkaline da Elishop. Se você for um dos 100 primeiros, Amanda, não paga o frete, tem um super desconto e os 100 primeiros vão ganhar ainda o potencializador. O bastão magnetizador Alkaline da Elishop é a fonte da juventude, é a cura pela natureza. É só ligar, 0800 942 5643. Aproveita que nós vamos para o intervalo e liga agora. Liga para você não esquecer. Faça agora, não deixe para depois. Obrigada, Eli. Um beijo para você, viu? Intervalo, espero vocês na volta. Até já.